Boa noite, que coisa boa poder participar de uma vigília especial no final desse sábado, início de uma nova semana, né, de um domingo, de uma semana desconhecida para a gente, mas ao começar a semana buscando a presença de Deus é uma das tremendas bênçãos, né, que a gente pode escolher, e que bom que você escolheu isto, em participar desse momento especial. Eu sou o pastor Gessé, sou pastor aqui no distrito de Santo Ângelo, aqui no Rio Grande do Sul, e na região mais oeste do Rio Grande do Sul. Eu brinco com alguns dizendo que aqui é o faroeste, né, do Rio Grande do Sul, mas aqui o pessoal não faz tiroteio não, o pessoal é gente boa, né? E tem aqui um povo que também deseja ver Jesus voltar, assim como vocês. Fico feliz em participar, agradeço o convite que me deram, né, para trazer uma mensagem para vocês nesse momento, que a Shirley, né, entrou em contato aqui com a gente, e com prazer, com alegria, a gente dedica esses minutos aí com vocês. Para nós também é um prazer fazer isto. Eu gostaria de convidar você a fazer uma oração, porque nós vamos ler aqui algumas passagens bíblicas para nossa reflexão, e então quero pedir que o Espírito Santo nos dirija nesse momento e que você possa nos acompanhar, né, nesse estudo. Vamos orar? Pai querido, vamos abrir a Tua Palavra e peço que a Tua Palavra possa chegar ao coração de cada pessoa que está nos escutando agora. Que possa preencher esse coração, não pela minha palavra, não pelo que eu digo, mas sim porque é a Tua Palavra e que vem do Teu coração para o nosso coração. Que os nossos ouvidos estejam abertos à influência do Espírito Santo e também que a gente tenha coragem para tomar as decisões que o Espírito Santo impressionar os nossos corações para fazer de acordo com a Tua vontade e de acordo com a Tua palavra, a Bíblia. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, eu gostaria de falar para você a respeito da conduta do Espírito Santo em alguns aspectos na nossa vida. E vou iniciar com um sermão, ou mencionando o sermão que Jesus fez na Santa Ceia com os discípulos. Sabe onde se encontra esse sermão? Você vai encontrar no Evangelho de João, capítulo 14. Na verdade, no capítulo 13, começa a experiência, né, ou a inauguração da cerimônia da Santa Ceia, com lava-pés, né? Ali tem todo aquele contexto que os discípulos não queriam que Jesus lavasse os pés deles, mas Jesus insistiu e deu exemplo e ensinou uma lição tremenda, né, de servir ao próximo, mostrando que é importante, né, estar disposto a servir. Aquele que quer ser grande, seja o que serve. É uma lição tremenda de humildade que Jesus ensina. E depois, no capítulo 14, a gente encontra um aspecto, ou parece ser um sermão de conforto que Jesus dá para os discípulos. Ele começa dizendo ali, aquele famoso verso, não se turbe o vosso coração, credes Deus e credes também em mim. Tá? Em João capítulo 14, verso 1. E ele começa a descrever, é um sermão que Jesus está fazendo e ao mesmo tempo um conforto, um consolo, preparando os discípulos para a despedida. Porque um pouco mais à frente, Jesus assumiria o Calvário, né? Começaria ali a experiência no Getsemane, depois Judas trairia ele com o beijo e todo o drama que você conhece. E há poucos dias nós relembramos isso em virtude da Páscoa. Bom, agora o que eu quero mencionar, gostaria de mencionar, né, contigo e pedir que você me acompanhasse na leitura desse texto, é o que está escrito em João capítulo 14, o verso 26. Diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Depois que Jesus mencionou essas palavras, ele deu-lhe palavras de paz, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
veja que Jesus ele está confortando os discípulos, ele fala que haverá um Consolador que seria enviado, e aqui esse verso identifica bem certinho quem é esse Consolador, que é o Espírito Santo. E aqui umas coisas, né, que gostaria de ressaltar. Jesus diz que o Pai enviará em nome dele. Esse é um aspecto que gostaria que você lembrasse. Deus enviará o Espírito Santo em nome de Jesus. Então, a gente pode pensar assim, você que está nesse momento de oração, você clamar a Deus pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Porque Jesus é o nosso representante. Ele é quem veio a essa terra, encarnou na humanidade, morreu na cruz, ressuscitou. Então, em Cristo está nosso elo de ligação, nossa ponte, né, de conexão da terra ao céu, é através de Jesus. E através de Jesus vem a promessa de recebermos o Espírito Santo. Então, é em nome de Jesus. Lembre-se sempre disso. E aqui também a promessa de que o Espírito Santo, que recebermos de Deus o Pai, clamando em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas, não só algumas, mas todas as coisas. Claro que todas as coisas têm a ver com a vida espiritual, têm a ver com os ensinos de Jesus, tem a ver com o que a Bíblia nos coloca como princípios. E então a promessa de que o Espírito Santo, que vai nos ensinar todas as coisas, nos fará lembrar de tudo, né, que aqui no caso Jesus falando aos discípulos, né, de tudo que vos tenho dito. Então há uma promessa aqui. Quando nós nos dedicamos a ouvir a voz de Jesus, quando nós nos dedicamos a aprender, né, e gastar tempo em comunhão com Ele, aprendendo, né, as lições importantes da Bíblia, entendemos que o Espírito Santo nos ajudará a lembrar do que nos tem dito. Quero contar só uma pequena experiência dentro do que eu estou comentando aqui. Há um tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos, eu estava numa visita de apelo para um senhor tomar a decisão do batismo. E ali veio uma pergunta que eu não tinha... Na verdade, já tinha analisado e tal, mas a forma como foi colocada, eu não tinha planejado isso. E a gente entende que Deus vai conduzindo as coisas. E ele argumentava a respeito de precisar ser batizado de novo ou não. E ali a gente usa muito a aplicação de Atos, né, onde narra ali a história dos 12 apóstolos de João Batista, que foram rebatizados depois por Paulo. E, curiosamente, ali explica que Paulo estava na região de Éfeso. E um dos argumentos que muitos usam por aí, né, os evangélicos utilizam muito desse texto que está em Efésios e que fala que há só um batismo, uma só fé, um só Deus. E é interessante que a prática do rebatismo que Paulo praticou ali com aqueles discípulos era no contexto de Éfeso. E então, ao argumentar assim, e eu não tinha parado para analisar esse link que tinha, né, da experiência de Atos, agora lembrando lá da carta aos Efésios e o texto que tinha a ver com isso, e aí argumentando, né, que ali tem a ver com a qualidade, não com a quantidade, e sim uma entrega plena, completa, né, com Deus, aquele senhor tomou a decisão do batismo. Não eram as minhas palavras, eu entendo que o Espírito Santo me fez lembrar, né, de que havia uma conexão do povo de Éfeso com a carta aos Efésios. E por mais que já tinha lido em algum momento, nunca tinha feito a conexão desses dois textos num argumento de apelo para batismo. E aí eu vi, pelo menos, uma parte do cumprimento dessa promessa de que o Espírito Santo vos fará lembrar, né, do que a gente tem aprendido da Bíblia. Alguns ficam preocupados com as provações dos últimos tempos, e quando houver perseguição, e se alguém for questionado, levado perante um tribunal, né, ter que defender a fé, como que vai defender, como é que vai lembrar, não vai ter talvez no momento uma colinha lá com a Bíblia, com alguns textos bíblicos? Eu vejo nessa promessa de Jesus, em João capítulo 14, no verso 26,
de que o Espírito Santo vai ser o seu maior e melhor suporte que você pode ter. Amém por isso? Bom, o Espírito Santo é o Consolador que veio em lugar de Jesus. Jesus subiu, né? E em lugar de Jesus veio o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo não estivesse atuando antes, mas agora de uma forma mais plena, né? Ele atua nos corações das pessoas. Ele está no mundo, trabalhando incessantemente para que as pessoas entendam que há uma mensagem de salvação e que ainda existe graça, como diz a música do Arautos do Rei. Ainda existe graça, ainda há tempo, né, da gente nos arrependermos dos nossos pecados, nos convertermos, abandonar o erro e seguir a vontade de Deus. E isso não está em nossa natureza. Há um livro que nós estamos lendo, que são os Passos para o Revolvimento Pessoal, e ali fala de 3 naturezas do ser humano, né? O homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. O homem natural é aquele que nem está envolvido com a Bíblia, não conhece, não entende. Esse é o homem natural. O homem carnal é aquele que conhece a verdade bíblica e agora se depara com a luta, né, espiritual dentro dele e fica mais evidente o pecado na vida dele, né, porque toma consciência do que a Bíblia diz, mas ainda assim continua ignorando ou vive uma vida dupla, né? Esse é o homem carnal. E qual que é o ideal? É que a gente seja o homem espiritual, né? No caso a mulher espiritual, né? Que cogita das coisas de Deus, que tem a mente ligada a Deus, tem uma vida de oração. Você sabe como é que é uma vida de oração? Alguns pensam, quando leem aquele verso de orar sem cessar, de Tessalonicenses, acha que é viver ajoelhado, andando ajoelhado e orando, ou fechado num quarto orando o tempo todo. Não é isso. Vida de oração envolve momentos específicos de oração, mas a sua mente estar conectada com Deus nos seus afazeres diários. Você está no supermercado, ali escolhendo fruta, e aí você vai lá, escolhe uma fruta que está boa e outra que é estragada. Você pode ter uma mente de oração e dizer assim, Senhor, tira da minha vida o que está estragado e ressalta, salva, recolhe aquilo que é bom. Então você ter uma vida de oração tem a ver com detalhes que você pode aplicar. Está lá lavando uma louça, né, tirando aquela sujeira, e você pode orar, Senhor, assim como esse sabão tira a sujeira desse prato, tira a sujeira do meu coração, limpa. Ou você vai tomar um banho, né? Senhor, assim como essa água, né, refresca o meu corpo, tira a sujeira do meu corpo, que o Espírito Santo venha, né, e que refresque, e me limpe, e que me ajude pela graça de Cristo. Então a vida de oração é assim, você aplicar as coisas do seu dia a dia conectado com Deus. Você está caminhando na rua, você vê várias pessoas que talvez não conheçam Jesus ou não aceitaram a Jesus, e você orar, Senhor, tem misericórdia daquela pessoa, ajuda ela a encontrar salvação, que de repente eu seja um instrumento para salvar essa pessoa, né? Agora com a quarentena, muitas pessoas reclusas, carentes, né, ou com dificuldades porque não podem sair de casa, você pode ser o instrumento de salvação de Deus para trazer alívio a essa pessoa, levar um alimento ou amparo emocional, ligando para essa pessoa, orando com ela. Então eu não tenho dúvidas de que Deus quer usar, Deus quer conduzir e direcionar sua vida de oração e o Espírito Santo falar ao seu ouvido aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que você estudou da Bíblia para ser uma bênção mais plena para as pessoas lá fora. Agora um detalhe. Dentro dessa mensagem, desse sermão que Jesus fez para os discípulos, ele culmina no Calvário. Depois do Calvário, ali Jesus morre, tem os 3 dias, né, a sexta, o sábado, e no domingo, de madrugada, Jesus ressuscita. Ali Jesus vence a morte, né? Ele quebra os grilhões da morte e traz ou completa a esperança para todos nós. Além de ter morrido por nossos pecados, ele tem a vitória sobre a morte e assim a morte também não pode nos prender, porque em Cristo ele é a ressurreição e a vida e quem crer nele, ainda que morra, vai viver. Por isso que Apocalipse 14 fala, né, bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor, né, descansam das suas fadigas, né, porque quando Jesus voltar, está resolvido, né, vai ressuscitar e estará com o Senhor. Agora, os discípulos,
depois de ouvir toda essa mensagem de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, por 40 dias ele foi aparecendo aos discípulos, voltou o assunto do poder de Deus e também a preocupação que os discípulos tinham de quando começaria, né, ou aconteceria a volta de Jesus. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia ao último texto que nós vamos ler aqui, juntos, nesse momento, tá? Que está em Atos capítulo 1, é um texto bem conhecido de vocês, Atos capítulo 1, nós vamos ver aqui, deixa eu encontrar aqui, ok, Atos 1, nós vamos ler a partir do verso 6, tá? Atos capítulo 1, a partir do verso 6. E, desculpem, a partir do verso 5, tá? Tem uma promessa aqui, que diz assim: porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quando Jesus estava falando isso, logo depois, um pouco mais à frente dessas palavras, né, passou 10 dias e os discípulos receberam o Pentecostes, né, o chamado Pentecostes, na verdade, receberam o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, eles começaram a falar ali nas línguas daqueles povos que estavam reunidos e houve uma conversão tremenda em grupo ali de 3.000 pessoas num sermão de 10 minutos que Pedro fez. Até uma frase que um tempo atrás eu escutei, dizendo assim, que os discípulos oraram 10 dias, Pedro pregou 10 minutos e houve a conversão de 3.000. Hoje, nós corremos o risco de pregarmos 10 dias, orar 10 minutos, para ver se dá certo na conversão de 3 pessoas, né? Então aqui a ênfase está ligada à dependência total de Deus. Oração, poder de Deus. E Jesus então continua escutando os discípulos, e no verso 6 diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu, no caso aqui, Jesus agora, estavam preocupados, né? O que aconteceria, quando que Jesus iria estabelecer o reino. E Jesus dá uma resposta assim, um pouco dura, mas depois ele reforça a bênção. Ele diz assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então a resposta de Jesus pode ter desanimado alguns deles nesse momento. Dizendo assim, em outras palavras, né, palavras mais diretas, Jesus está dizendo assim: olha, não interessa isso para vocês. Quando que o reino vai ser estabelecido? Essa não deve ser a sua preocupação agora. Qual que é a preocupação? Aí Jesus enfatiza o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essas palavras de Jesus focou os discípulos no propósito que eles deveriam cumprir, que a preocupação deles deveria ser em pregar o Evangelho, ser testemunhas de Jesus, mas não independentes, conectados com Jesus, ou melhor, conectados no poder do Espírito Santo pela graça de Jesus. Então, queridos, os discípulos, eles receberam a promessa. Depois que Jesus falou isto, sabe o que aconteceu? Jesus conclui essas palavras e ele começa a subir e vai para o céu. Aí depois 2 anjos aparecem dizendo: olha, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus que subiu, vocês vão ver ele voltar. E ali encerra esse momento e os discípulos então começam num fervor de oração. 10 dias depois, no cenáculo, eles recebem o poder do Espírito Santo prometido por Jesus. E aí está oficializado a chegada do Consolador. Nós entendemos uma linguagem de profecias de que esse momento é chamada de a chuva temporã, né? Do começo do plantio e tem ali uma colheita na linguagem da agricultura, e os discípulos vivenciaram isso. Quando eu olho para Ellen White e o que ela diz a respeito dessa experiência dos discípulos, que foi impactante para aquela época, ela menciona que foi apenas um paliativo do que vai acontecer nos últimos tempos. Agora eu te pergunto, qual é o momento que nós estamos vivendo? Olha o que aconteceu do início desse ano até agora. 4 meses. 4 meses do ano de 2020.
Quantos sinais da volta de Jesus sendo intensificados, parece que gritantes para nós, não é verdade? Guerra, rumor de guerra, Estados Unidos, no Oriente Médio, a queimada na Austrália, né? Dezenas, milhares de hectares ali prejudicados, animais que morreram, pessoas, famílias tiveram prejuízos enormes. Depois disso, ainda no nosso próprio país, lugares com enchentes, lugares com estiagem. Aqui no Rio Grande do Sul, na região que a gente está, que é de agricultura, foi decretado calamidade, estado de calamidade, porque tiveram prejuízos milionários aqui os agricultores. Eu vi o último balanço aí, nessa última semana, 116 milhões de reais em prejuízo. Então vocês imaginam que caos, né? Nessa questão da natureza, né? São sinais da volta de Jesus. E para ampliar, para ajudar, né? A crise econômica, temos crise política e a pandemia, né? Que é um sinal, né? Que atacou o mundo inteiro, né? Mexeu com o mundo inteiro, com a economia do mundo inteiro. Então são sinais fortes, muito evidentes da volta de Jesus. Agora tem mais um sinal que talvez não está sendo muito mencionado, mas que está acontecendo justamente agora, comigo e contigo, para quem está ouvindo. Sabe qual sinal que é esse? É o sinal da pregação do Evangelho. Quando a gente lê ali de Atos, de ser testemunhas, né? Atos 1:8, testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quando a gente sai da nossa casa e entra para a rede virtual, né? Nesse vídeo que você está acompanhando, nessa filmagem, a pregação do Evangelho indo para as redes sociais, para a internet, ela rompe fronteiras, não existe mais geografia, está espalhado. A mensagem de Deus está sendo pregada a todo mundo com muito mais força agora, apesar da quarentena. Então, talvez se o inimigo quisesse amedrontar as igrejas, fechar as igrejas, como a gente já viu falar por aí, cada casa se tornou uma igreja e o público se tornou o mundo. Porque pela rede social, né, não há mais fronteiras, a internet ela se espalha pelo mundo inteiro. Isso é uma bênção e eu creio que é também um sinal que está se intensificando, um sinal da volta de Jesus, a pregação do Evangelho a todo o povo, língua, raça, nação. E você faz parte disso. No seu momento, na sua vigília, no seu momento de oração, você pode interceder por isso. E por que não clamarmos para a vinda intensa do Espírito Santo em nossas vidas e também clamarmos pela volta de Jesus. E que já está uma bagunça, um sofrimento, por que não pedir que isso aconteça já de uma vez? Porque pode acontecer de passar, pode acontecer das pessoas depois que passar essa pandemia, passar as crises, essa agitação que dá agora, depois elas se acalmarem. Eu tenho orado, queridos, a Deus para que o meu coração não se acalme mais. Mas que cada vez que nós nos levantarmos para pregar, cada vez que nós nos levantarmos para testemunhar, cada vez que a gente ler a Bíblia, ler e pregar e falar como se fosse o último momento da nossa vida ou o último momento da vida de você que está me escutando. Porque nós não temos o controle também do que será o nosso futuro. Não sabemos o que vai acontecer nem daqui a 1 minuto, nem daqui a 30 segundos, 10 segundos. Então estamos nas mãos de Deus e precisamos crer que estamos vivendo um tempo solene e que sim, precisamos buscar a Deus em oração, pedir o poder do Espírito Santo para lapidar a nossa vida de forma mais intensa, que o Espírito Santo fale ao nosso coração aquilo que precisamos mudar e também falar ao nosso coração, aos nossos ouvidos, aquilo que é necessário ser testemunhado para as outras pessoas lá fora. Sabe, queridos, que Deus nos ajude. A gente sabe que há turbulências que passamos. Eu vi uma ilustração há pouco tempo, eu quero concluir com essa ilustração aqui nessa mensagem. Diz que numa viagem de avião, um menininho estava sentado ali sozinho, né, numa das poltronas de avião, e as outras pessoas sentando ali, cada um no seu lugar, sua poltrona. E o avião fez a decolagem, e na certa altura começou muita turbulência, o avião balançou muito, assim. Algumas pessoas ficaram apavoradas, preocupadas com o que estava acontecendo. E uma senhora percebeu, ao olhar para aquele menino, que estava tranquilo. Estava lá brincando, olhava um pouquinho lá para fora, o avião tremendo, chacoalhando tudo, e ele lá bem sossegado.
Depois que passou aquela turbulência e aí começou ao final da viagem, o avião aterrissou e tal, uma senhora curiosa, ela perguntou para aquele menino, olha, me diz uma coisa, teve a turbulência e eu percebi que você não demonstrou nem um pouco de medo. Você entendia o que estava acontecendo? E o menino respondeu, sim, eu sabia o que estava acontecendo. Mas o meu pai é o piloto. Então eu estava tranquilo, porque eu sei que meu pai é um bom piloto. Veja, nessa pequena ilustração, já explica muita coisa para a gente. Talvez você possa estar preocupado, né? Pode ser que eu estou falando para alguém que tenha perdido o emprego ou perdeu algum parente, né? Ou talvez está enfrentando até a luta com a saúde aí, por causa dessa pandemia do Covid-19. Mas tenha certeza de que por mais que a gente passe por turbulências, há um piloto que é bom. E esse piloto é Jesus. E Ele está à frente, te conduzindo. E o Espírito Santo quer lhe usar para avisar e tranquilizar o coração de outras pessoas que o final dessa história vai acabar bem. Que o final dessa história é de bênção, é de vitória e de que nunca mais haverá sofrimento na sua vida e nessa terra. Que Deus lhe abençoe. Eu quero orar com você nesse momento e depois concluir com algumas palavrinhas. Vamos orar? Pai Santo, Deus querido, peço tua bênção sobre a vida dessa pessoa que está me escutando, desse irmão, dessa irmã, e que nessa vigília em que essas mulheres estão envolvidas, que as pessoas, as famílias envolvidas, sejam protegidas por Ti desses perigos e turbulências que estamos vivenciando, mas ao mesmo tempo, Senhor, dá-nos alegria no coração, porque sabemos que são sinais que nos aproximam da volta de Jesus. E peço, Pai, que pelo poder do Espírito Santo, o nosso coração seja reavivado na Tua graça, que tenhamos a certeza da salvação e perdão dos nossos pecados, e que também, no poder do Espírito Santo, sejamos testemunhas para pregar a Tua palavra a outras pessoas que não têm essa mensagem ainda. Também, Pai amado, abrace cada um nessa nova semana, e que o Teu braço poderoso possa conduzir-nos de acordo com a Tua vontade. E pela graça em Cristo nós te agradecemos já pela fé as bênçãos que nos concede nesses momentos de oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por me acompanhar nessa mensagem, nesse sermão. E deixo o meu abraço aí para esse pessoal aí querido aí da região, né, do Jardim Paulista, das igrejas envolvidas, irmãs. Obrigado, Shirley, minha sogrinha, né, pelo convite, e que Deus abençoe vocês e que cada um seja fortalecido e saia diferente desse momento, né, da vigília. Saia mais firme com Deus, mais pronto a seguir as suas orientações, e que Deus abençoe a todos nós. Até uma próxima oportunidade. Amém.